Boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um Momento com Deus. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Esse trabalho se chama Momento com Deus. E Deus, Ele colocou um tema no meu coração nessa noite. 7 lições acerca da cura do cego em Betsaida. O texto é Marcos, capítulo 8, verso 22 ao verso 26. Nós vamos ler apenas o verso 26 para nós ganharmos tempo. Diz assim o texto: E mandou-o para casa, dizendo-lhe: não entres na aldeia. Coloca a mão no teu coraçãozinho aí, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor somente a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amados, o verso 22 fala que Jesus chegou na aldeia de Betsaida e lhe trouxeram o cego, este homem cego, rogando-lhe que o tocasse. Então pediram para Jesus impor as mãos sobre ele, orar sobre esse homem para que ele voltasse a enxergar. Eles tinham uma dificuldade, eles viam aquele conhecido, aquele amigo deles naquela situação, e eles entregaram aquela dificuldade nas mãos de Jesus. E a primeira lição nessa noite, então: entregue as tuas dificuldades ao Mestre Jesus, aquele que tem poder de resolver todas as coisas. Verso 23: Ele tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Jesus pegou aquele homem pelas mãos. Imagina, ele não estava entendendo nada, sendo levado para fora de um determinado lugar. A Bíblia diz que Jesus literalmente cuspiu nos olhos daquele homem, não foi lodo, não, foi cuspe mesmo. E impondo-lhe as mãos, perguntou: você está vendo alguma coisa? Isso me ensina então uma segunda lição: deixe Jesus guiar os teus passos. Olha que maravilha, amados. Quem faz esse trabalho nos dias de hoje é o Espírito Santo. Jesus está assunto aos céus, intercedendo por mim e por você. Só que o Espírito Santo é que nos conduz para o caminho certo. É Ele que nos traz o arrependimento, quebrantamento de coração, o discernimento acerca do juízo, da justiça de Deus. Então deixe o Espírito Santo, deixe Jesus através do Espírito Santo guiar os teus passos. Verso 24 agora. O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Então, terceira lição: é do alto que vem o nosso socorro. Olha só o que o Salmo 121 diz, verso 1 e 2: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, tudo de bom que acontece na nossa vida são bênçãos do Senhor. Aquilo que é de ruim, permissão de Deus. Só que a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam o Senhor. Bom? Então, terceira lição: é do alto que vem o nosso socorro. Quarta lição: Jesus cura por etapas também. Jesus impôs as mãos sobre aquele homem 2 vezes, amados. A primeira vez, cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos, perguntou: estou vendo mais ou menos, estou vendo os homens como árvores que andam. Jesus novamente impôs as mãos, o próprio Filho de Deus impôs as mãos sobre aquele homem, para nos deixar como lição que muitas vezes a nossa cura, a nossa libertação vai acontecer por etapas. E a Bíblia diz então que foi em 2 etapas que Jesus o curou. Só que no verso 23, amados, tem 3 subtópicos aqui, que eu gostaria de passar para os irmãos, que Deus falou no meu coração também. Então, verso 23, pegou ele pelas mãos e tirou daquele lugar. É uma figura, amados, de que Deus, através do Espírito Santo, muitas vezes nos tira de lugares, que perde pessoas, de situações que fazem mal à nossa vida espiritual, impedem a nossa comunhão com Ele. Tá bom? Quem sabe você tem sido tirado de lugares, sem perceber, sem entender, mas por que será que essa pessoa se afastou de mim? Perdi aquele emprego, já arrumei outro, Deus me tirou daquele lugar. Sim, lugares que impedem a minha e a tua comunhão com o Senhor, certamente Ele faz trabalhar na minha vida e na tua sim. Uma segunda etapa, amados, um segundo trabalhar aqui: cuspiu nos olhos daquele cego. Qual que é a figura aqui? Abriu a visão espiritual daquele homem. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra o reino das trevas. Tá? Da mesma forma, na vida desse cego aqui, Jesus começou a abrir a visão espiritual dele. Tanto abriu que a primeira pessoa que ele viu foi o Senhor Jesus. Tá bom? E uma terceira etapa: impôs as mãos sobre ele. Jesus então precisou tocar nele. Isso aqui é uma figura, amados, que muitas vezes Jesus ter de tocar em mim e em você, como aconteceu no caso de Jeremias 18. O
próprio Deus falou para Jeremias: desce na casa do oleiro que lá eu vou te ensinar como eu trabalho na vida do meu povo. A Bíblia diz que Jeremias desceu até a casa do oleiro, estava lá o oleiro trabalhando, fabricando um vaso. Só que a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. O que o oleiro ele fez? Lançou a argila, o barro fora? Não. Apenas começou um novo trabalhar. E é dessa forma, amados, Deus vai trabalhando em mim e em você. Muitas vezes nós, por causa da pressão das mãos do Senhor, da intensidade das batalhas, das lutas, né, nós desfalecemos. Só que Jesus, ele não nos lança fora. O Senhor não nos lança fora. Ele simplesmente começa um novo trabalhar na minha vida e na tua vida também. Quinta lição: melhorou, mas ainda não está bom. Aquele homem ainda não estava enxergando bem. Então, amados, uma coisa que eu acho interessante aqui, ele olha para o alto, não é verdade? Que tremendo, né? Então, quinta lição: melhorou, mas ainda não está bom. Tá bom? O próprio Jesus aqui, ele teve que novamente impor as mãos sobre aquele homem, né? Até ficar perfeito. Isso nos ensina o quê? Aquilo que está escrito na palavra de Deus, amado, está implícito na palavra de Deus. Bom, a boa obra que Deus ele começou na minha vida e na tua, ele é fiel em terminar. Bem? E essa obra, amados, ela começa a partir do momento que nós nascemos, porque a Bíblia diz, né, lá em Jeremias capítulo 1, o próprio Deus falando para Jeremias, que ele conheceu a Jeremias, o escolhido dele, desde do ventre, desde a concepção, amados. Então essa obra começa na concepção, a nossa concepção, no útero das nossas mães, e termina só quando nós vamos de encontro ao Senhor nos céus, tá? No momento da nossa morte. Então essa obra nunca para. Sempre nós temos, né? Sempre Deus tem que nos ensinar algo, né? Ou tirar algo que não agrada a Ele da nossa vida. Então melhorou, mas ainda não está bom, né? Então Jesus impôs as mãos sobre ele novamente. Agora, olha só o verso 25. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Então, sexta lição. Chegou a hora de dar o acabamento, né? Chegou a hora, então, de Jesus colocar as mãos novamente sobre ele, né? Aí Jesus olhou para ele e falou assim: olha bem, a tua volta. Ele olhou firmemente. E a Bíblia diz que ele ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos, né? O trabalhar de Deus na nossa vida através do Espírito Santo é perfeito. É literalmente, amados, como trabalhar num vaso mesmo, né? A Bíblia diz que há vasos para honra, vasos para desonra, né? Uns vasos mais simples, outros que são mais usados, mas todos são iguais na presença do Senhor. Não é verdade? Então, sexta lição, chega a hora de dar o acabamento. Jesus deu o acabamento na vida daquele homem, e ele olhava e já via, né, ao longe e distintamente a todos. Verso 26 agora. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: não entres na aldeia. Então, uma última lição, sétima lição: não volte para a vida velha. Depois de ter curado aquele homem, Jesus olhou para ele e falou assim: agora você vai para a tua casa. Você não vai entrar mais nessa aldeia, não. Essa aldeia não fez bem para você. É um mistério acerca daquilo que está escrito aqui. Mas Jesus falou para ele: não entres na aldeia. Isso é uma figura na noite de hoje que Deus está falando comigo e com você. Não volte para a vida velha. Não volte a ser o velho homem, a velha mulher. Não volte a praticar os atos que trouxe tanto sofrimento para você, na época do Egito. Não é verdade? Na época do lamaçal do pecado. Então, última lição: não voltes para a vida velha. Bom? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, grava essas lições no nosso coração. Abençoa o teu filho e a tua filha que vai assistir, Senhor. Que a tua bênção, meu Pai, venha entrar na casa dele e dela, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que haja restituição, mas principalmente a salvação. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, em nome do Senhor. Então, amados, o tema foram 7 lições acerca da cura do cego de Betsaida. Se você puder curtir, tá? Se você puder, em nome de Jesus, se inscrever no nosso canal, você vai estar me ajudando muito. E que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Onde você colocar as tuas mãos, as plantas dos teus pés, venha ser terra abençoada, lugar próspero, lugar cheio do Espírito Santo, como eu sei que você também é cheio do Espírito Santo.
Deus abençoe. Obrigado.